acontece quando aqueles que cuidam da nossa espiritualidade sofrem com as dores físicas, emocionais e até psicológicas? A saúde dos padres é uma realidade que a gente precisa dialogar e é sobre isso que a gente conversa hoje. Eu recebo em nosso estúdio o padre José Carlos, ele que lança conosco aqui na Paulus Editora um novo livro chamado Cura-te a ti mesmo. Ele traz nessa obra uma pesquisa bastante aprofundada sobre a saúde e o cuidado dos nossos sacerdotes. Padre José Carlos, seja sempre muito bem-vindo ao PaulusCast. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade de poder vir tratar de um tema tão valioso, tão caro, tão relevante na vida da igreja. Padre, o senhor já esteve conosco algumas vezes, mas eu vou pedir para o senhor refrescar a nossa memória e contar um pouquinho sobre a sua trajetória, sua vida sacerdotal, a sua vocação. Eu tenho 30 anos de sacerdote e nesses 30 anos eu já fiz um pouquinho de tudo na igreja. Eu já fui pároco de várias paróquias, eu já fui ecônomo da nossa província, já fui secretário provincial, já trabalhei como formador no seminário, já fui vigário paroquial, enfim, eu penso que quase todas as funções que um padre desenvolve dentro da vida religiosa, porque eu sou um padre de uma congregação religiosa, Sim. Eu sou passionista e dentro dessa congregação, da nossa província, eu já desenvolvi diversos trabalhos e atualmente eu estou com ênfase mais em assessorias para as dioceses, paróquias aí pelo Brasil. Padre, a gente fala hoje sobre um lançamento, né? Eu acho que o mais recente livro do senhor que fala sobre saúde do clero, né? Como que surgiu o interesse em falar sobre esse tema antes da gente se aprofundar nele? Esse tema surgiu como base da minha monografia ou tese de pós-doutorado. Eu fiz o pós-doutorado em antropologia social e a ênfase que eu quis dar é sobre o clero, que como eu estou nesse meio e eu trabalho com padres há mais de 20 anos, eu achei que seria um objeto de pesquisa muito importante. Então, em 2014, eu comecei pesquisa sobre o clero, fiz em parceria com a CNBB uma pesquisa muito ampla, com 10 mil padres, e depois daquilo, eu comecei a trabalhar mais aprofundadamente com os padres e resultou nessa pesquisa, uma pesquisa que alcançou aproximadamente 2 mil padres, eu enviei 5 mil formulários, e obtive resposta aproximadamente de 2 mil, sendo que uns 100, cento e poucos eu entrevistei pessoalmente nas assessorias que eu ia a dioceses e congregações religiosas, e quase 2 mil foram com formulários online, que saiu o resultado, esse livro, Cura-te a ti mesmo, que é um recorte apenas das questões de enfermidades, doenças físicas e mentais que atinge o clero brasileiro, e foi uma pesquisa que deu um resultado muito bacana, porque ela vai poder ajudar muitos bispos e padres a partir desse material, desse dado que foi levantado, dessas situações. Perfeito, padre. E a partir dessa pesquisa, quais as questões, né, que estão ali em torno da saúde do clero a gente consegue destacar nesse primeiro momento? Com relação à saúde física, a questão da obesidade é as pessoas às vezes acham que obesidade não é doença, mas é. A obesidade tem consequências, né? Então, o número de padres obesos é muito grande e as consequências da obesidade ela é muito latente também. E quando se trata de enfermidade psíquica, aí entra no campo do estresse e os seus desdobramentos. Então, a pesquisa vai apontar esses dois, a ponta desse iceberg se dá nesses dois lados, né? Por um lado, a saúde física, a questão da obesidade e seus desdobramentos, e por outro lado, a questão do estresse e os seus desdobramentos. Perfeito. Padre, quando a gente pensa no sacerdócio, né, nessa vocação, nós, leigos, a gente tem talvez uma impressão de que seja uma vida fácil, né? A gente tem essa percepção, pela pesquisa que o senhor apresenta, errada, mas como que a gente pode, assim, entender que a própria vida pastoral, né, a própria vocação do sacerdote contribui para que a gente chegue nesses resultados dos problemas na saúde física, com a obesidade e emocional com o estresse?
Você tocou num tema bem interessante, porque no senso comum as pessoas imaginam que padres não têm problemas, né? E os padres têm muitos problemas, muito mais do que as pessoas possam imaginar, né? Quando você mergulha nesse universo, você vê assim uma problemática, e aí quando se fala de estresse, as pessoas assustam, falam, porque o que leva um padre a se estressar? Então, os padres têm muitos problemas, porque quando você olha o campo de ação do padre, o básico que o padre atua é ouvir pessoas, né? As pessoas não procuram os padres para falar de coisa boa, elas procuram os padres para falar dos seus problemas, seja em confissão, seja em direção espiritual, ou seja em conversas informais, até mesmo num bate-papo, assim como nós estamos fazendo. A conversa sempre vai por questões de problemas, né? Uhum. E se o padre não estiver bem equilibrado para trabalhar isso, ele vai somatizar todas essas situações e vai acabar resultando mesmo em enfermidade. Então, nesse sentido, que as pessoas acham que padres não têm problemas, mas eles têm muitos problemas. Certo. E padre, a gente também fala da questão do acompanhamento, né, médico desses padres. A gente sabe que de alguma forma os sacerdotes têm algum tipo, em alguns casos, né, condições de ter acesso ali a um plano de saúde. Então, como que a gente pode fazer essa conta fechar para entender do porquê que alguns têm dificuldade de manter um acompanhamento médico certinho, até mesmo para evitar esse tipo de situação? Esse é o diferencial, porque 94% dos padres tem plano de saúde, de acordo com a pesquisa, né? Então, a maioria tem plano de saúde. Aí entra um dado importante, que é o descuido, o relaxo mesmo, ou a falta de tempo. Muitos alegaram, eu não tenho tempo de ir ao médico, porque as atividades são tantas e eu acabo me descuidando da saúde porque eu dou prioridade às atividades paroquiais, às atividades pastorais, e ele só vai procurar o médico quando ele está sentindo dor ou quando ele está mesmo sentindo sinais muito evidentes de algum tipo de enfermidade que procura o médico. Mas geralmente as duas questões, falta de tempo ou às vezes é descuido mesmo. Às vezes o padre, ele tem plano de saúde, às vezes ele tem tempo, se é um vigário paroquial que tem mais tempo do que um pároco, por exemplo, acaba não indo mesmo por descuido, né? E só vai quando sente alguma coisa. Então, não é muito diferente das pessoas que não são padres, né? Que às vezes procura esse dado só nesse momento. E por outro lado também, os homens têm mais dificuldade de procurar médico que mulheres, né? Isso já é comprovado. As mulheres cuidam mais da saúde, buscam mais consultas médicas do que os homens, né? Os homens só vão a médico geralmente quando está sentindo mesmo alguma coisa, né? E às vezes quando está sentindo algo já é tarde demais, né? Exames preventivos são muito importantes que se tenha e muitos não têm esse cuidado. Eu senti muito isso na pesquisa. E padre, o senhor falou, né, que sentiu essa questão da falta de cuidado. Quais outras percepções o senhor teve a partir desses diálogos e das respostas que o senhor recebeu? Eu percebia um índice muito grande, que é um problema também, a questões psicológicas, né, enfermidades psicológicas e psiquiátricas, e nesse caso os padres não buscam ajuda. Esse é um grande problema, porque desencadeia em coisas muito sérias, né? Quando se fala de saúde física, é uma coisa, você sente dor, né? A enfermidade psíquica, ela não tem dor física, é um outro tipo de dor, e o padre muitas vezes não procura. Quem percebe são pessoas que estiverem atentas a ele, que vai perceber ele dando sinais de que ele não está bem psicologicamente, mentalmente, mas geralmente não procura ajuda nesse sentido. E o grande problema, e a gente entra numa problemática séria da igreja, é a questão do suicídio, que eu trato num dos capítulos desse livro, depois aí faço um levantamento dos últimos anos, quantos padres cometeram suicídio, e aqueles que eu entrevistei que tiveram pensamentos suicidas, é um número assustador, é uma coisa assim e são doenças mentais, né? E é difícil de ser diagnosticada. O bispo não percebe quando um padre... Ele só vai perceber quando o caso é muito grave. O superior provincial vai ter dificuldade, só vai perceber quando o caso é muito evidente. Então, a gente encontra essas situações também e ela está muito presente aí neste livro. Queria até, aproveitando essa informação que o senhor trouxe, né, sobre essa questão,
Tem o dado, né, que mais de 32% dos padres já pensaram em tirar a própria vida. Queria que a gente se aprofundasse nessa perspectiva da sua pesquisa, para a gente entender, né, quais aspectos ali envolvidos nesse número tão alto de sacerdotes, né, que de fato, enfim, infelizmente, ou pensaram em tirar a própria vida ou concretizaram isso. Essa foi uma das perguntas que eu fiz para os padres, e dá para detectar um pouco as causas dessa situação. Muitos alegaram excesso de cobranças, né? Uma coisa que as pessoas de fora não percebem. E aí, cobrança de quem, né? Aí há cobranças do bispo, padres que alegaram que o bispo cobra muito deles, né? Mas olha, o bispo descuida de nós, ele só lembra de nós quando atrasa a taxa da cúria, e aí só vai lembrar de nós para cobranças. Tem a cobrança da comunidade, a comunidade paroquial cobra muito do padre, qualquer deslize que o padre tiver, até uma homilia que ele fez que não é legal, as pessoas já saem malhando o padre, e a própria autocobrança que o padre tem também. Então, é uma soma de fatores que pode levar. É claro que a depressão, por exemplo, que é um quadro que eu constatei nessa pesquisa, que atinge diversos padres, é uma doença que tem outras causas também, obviamente. Mas quando o padre se vê numa cobrança muito forte, seja dos seus superiores, dos seus responsáveis, da comunidade e dele mesmo, ali forma quase que uma bomba que vai fazer com que ele se sinta muito pressionado, né? Então, quando eu perguntei se o padre já tinha tido algum pensamento suicida e qual eram as motivações, eles alegaram, aqueles que disseram que já tiveram pensamentos suicidas, alegaram o excesso de cobrança. E aí foram pontuando diferentemente de situações em que a cobrança era em excesso. Então, os padres são muito cobrados em todos os sentidos. A sociedade cobra muito dos padres também, né? Qualquer coisa, o padre é muito visado na mídia, né? Se qualquer coisa que ele fizer que destoa daquele padrão do rótulo que tem um padre, ele já é alvo de críticas, né? E para lidar com as críticas, é preciso ter um equilíbrio, um amadurecimento. Por isso até também uma das questões que aparece aí no livro é se o padre já tinha feito acompanhamento psicológico e acompanhamento psiquiátrico, né? Então tem um número significativo de padres que fez em algum momento acompanhamento psicológico, mas está aí na faixa de 30%, 40% mais ou menos. É um número muito baixo, deveria ser mais, né? E aqueles que fazem acompanhamento psiquiátrico já é um caso um pouco mais sério, é menor, claro, muito menor, mas tem casos de padres que têm sinais de distúrbios psiquiátricos e que nunca fizeram acompanhamento psiquiátrico. A gente encontra todas essas situações também, né? Eu acho que quando o senhor vai falando, padre, eu imagino, na verdade me vem à mente, assim, como que a pesquisa e como que o ambiente, né, do clero, o ambiente sacerdotal, revela mais do que uma falha, né, acho que na nossa igreja, e já fica aqui até a minha opinião mesmo, mas uma falha social mesmo, porque a gente se cobra o tempo todo, a gente está sempre se cobrando e a gente não está se olhando com cuidado, né? Então eu acho que a gente até como cristão e como parte da sociedade, a gente precisa não olhar para o padre com mais cuidado, mas olhar para o ser humano com mais cuidado, né, padre? Eu acho que isso é fundamental. Sem dúvida. Até quando eu coloquei o título do livro Cura-te a ti mesmo, né? E eu falava com os padres, porque teve muitas entrevistas que eu fiz que foram muito informais, né? Um bate-papo mesmo, onde eu ia extraindo as informações. E eu dizia para os padres, aqueles que eu percebia, assim, quadros de enfermidades, eu dizia, olha, se você não cuidar de você, as pessoas, os seus superiores, não vai cuidar de você. Você que tem que começar o primeiro a se cuidar. E é claro, a gente sempre faz aquele apelo que a comunidade cuide do seu padre, né? Se você quer ter um padre equilibrado, você tem que cuidar dele também, tem que prestar atenção, não no sentido de cobrança, mas no sentido de ajudá-lo, de estar do lado, de ser amigo do padre verdadeiro, de dar apoio para ele. Tudo isso ajuda a afirmar a saúde física e mental do padre, né? Sim. Padre, e a gente entra na perspectiva do isolamento do clero, né? Eu acho que o senhor também apresenta isso no livro, o quanto isso impacta
nessa problemática de tantos padres que estão adoecendo. Acho que esse isolamento, mesmo quando a gente vive em comunidade, é até estranho falar, mas ele existe, né? Acho que o senhor conseguiu perceber isso na obra. Sim, sem dúvida. As pessoas também não imaginam que o padre tem solidão, porque ele está cercado de pessoas, né? Você vai para a missa, você está lá cercado da comunidade, da assembleia, de pessoas que estão lá na sacristia conversando com você. Mas depois que passa esse momento, quando termina as atividades pastorais, o padre volta para sua casa e ali ele está sozinho. Ele não tem muitas vezes, mesmo que ele seja padre de uma congregação ou ordem religiosa. A maioria das congregações e ordens religiosas, embora tenha como princípio a vida comunitária, na prática ela inexiste, né? O padre vive uma solidão, mesmo dentro de um convento onde tem outros irmãos, porque essas questões não são trabalhadas. E quando se refere a padres diocesanos, padres seculares, aí isso recai ainda mais, porque ele pode estar cercado de pessoas à sua volta, mas tem um momento que ele vai estar sozinho, né? Então ele tem que trabalhar a questão da solidão, como lidar com essas questões, mas é algo muito presente também na vida dos padres. Padre, o senhor falava, né, da questão padres religiosos e padres diocesanos. Existe, a gente consegue, a partir da pesquisa que o senhor fez, ter um parâmetro de quando isso acontece mais, onde está uma maior gravidade? Se é em padres diocesanos, se é em padres religiosos? Eu fiz uma identificação até para o público leigo, quando for ler o livro, saber diferenciar, né, um padre diocesano e um padre religioso, que eu uso a nomenclatura padre secular e padre regular, né? Padre secular é o padre de uma diocese e o padre regular é o padre que pertence a um instituto, uma congregação ou ordem religiosa. É claro que não dá para você fazer uma diferenciação, porque depende muito de cada caso, cada situação. Mas a problemática, ela é muito similar. O mesmo que eu encontrei entre padres diocesanos, eu encontrei entre padres religiosos, né, de congregações e ordens religiosas. Então não tem muita diferença, mesmo tendo um estilo de vida diferente. Essa questão ela atinge ambas as categorias, independente de ser um padre diocesano ou de ser um padre religioso. Essas problemáticas tratadas no livro, ela aborda as duas questões, embora eu estou preparando um agora especificamente sobre os padres religiosos, mas essa problemática atinge os dois, a questão da saúde mesmo. E acho que a gente esquece, né? A gente que está ali, que é paroquiano, que acompanha, até que trabalha, né? Assim, já nos colocando também, é que os padres muitas vezes estão longe da sua própria família, dos seus amigos de infância, então, diferentemente da gente que, né, tem sempre alguém ali para ligar, vamos dizer assim, quando o calo aperta, muitas vezes os padres não estão, né, perto dessas pessoas. E o senhor traz no livro também a questão da amizade social e da sociabilidade como uma forma de minimizar ou até mesmo solucionar essa questão, né, padre? Isso mesmo. E aí eu dou ênfase bastante na importância da fraternidade presbiteral, que os bispos insistem nisso, né? As dioceses têm insistido na fraternidade presbiteral, porque isso dá um apoio muito grande para os padres, porque a tendência nossa, e agora falando como padre, é de se isolar, de não querer participar muitas vezes dos eventos diocesanos, dos eventos dos institutos e congregações, e ficar na nossa, né? E o meio parece que favorece que a gente se isole, só que esse isolamento não é saudável. É importante que a gente se sinta irmanados, né? Que você saiba que ali no colégio presbiteral, entre os padres da sua diocese, da sua congregação, precisa haver essa fraternidade. Isso é uma questão de saúde mesmo. Uma vez que nós abrimos mão de constituir uma família de sangue, deixamos a nossa família de onde nós viemos, a família que nós adotamos e fazemos parte, que é o clero, ela precisa ter essa fraternidade. Então, eu acho muita sabedoria da parte dos bispos que insistem na questão da fraternidade presbiteral, porque ela é uma das saídas
para amenizar essas situações de solidão, de isolamento e consequências de tudo isso. Porque a gente sabe que quando o padre se isola muito, ele abre um caminho, brechas aí para um monte de outras situações bem delicadas e complicadas que está relacionado a essas questões. Por isso a fraternidade presbiteral é uma das questões aí, tem que ser trabalhada com ênfase. Sim. Padre, eu sempre gosto de trazer aqui para os nossos assuntos, né, para as nossas conversas, como que a gente, pessoa física, consegue ajudar a solucionar aquele problema, porque o senhor até trouxe, né, assim, os bispos não olham para os padres, às vezes os próprios padres não se olham, não se cuidam nesse sentido, mas como que eu, paroquiana, posso contribuir, posso estar atenta à saúde física e à saúde emocional do meu padre, como que a gente pode se ajudar nesse sentido? Qual que é o nosso papel? Ótima observação, e é muito importante, porque além da preocupação do bispo, que o bispo também tem outras preocupações, né, que ele é um gestor da diocese. E a gente pode cuidar do bispo também, e também tem que cuidar do bispo, porque ele também não tem quem cuida dele, né? Então tem esse lado. Agora, a comunidade precisa e deve cuidar do padre no sentido assim de ser próximo, de ser aquela pessoa que pergunte como o padre está, que esteja do lado dele, que convide ele de vez em quando para ir para casa, para um almoço, para alguma coisa, né? Aí entra num outro tema também que eu trato no livro, que é a questão da alimentação do clero, né? Que é um tema muito, assim, parece que não, mas os padres se alimentam muito mal, porque não tem ninguém que cuida deles, né? E aí desencadeia problema de saúde, que é o da obesidade também. Então, por exemplo, às vezes a pessoa convida o padre para almoçar, jantar na sua casa, e ela vai lá e oferece bebida alcoólica, e insiste que o padre coma demais. Às vezes o padre está com alguns distúrbios, ele acaba comendo além da conta, compensando na comida. Eu acho que um cuidado desse deve ser um cuidado que uma mãe, um pai tem com um filho, né? Porque o padre não tem quem cuida dele. Ele não tem uma esposa que vai dizer, olha, isso não pode, isso não deve, enfim, conduzir um pouquinho. Esposa para brigar quando... Né? Nem para brigar, isso que às vezes até uma briga de vez em quando faz bem. Agora, briga o padre tem bastante na paróquia, né? É o que mais tem. Uma briga do cuidado. Uma briga do cuidado, isso, exatamente. Eu já encontrei pessoas em paróquias que eu achei fantástica, né? Que brigava mesmo, no sentido positivo do termo, de ter aquela preocupação com a saúde, saber se o padre fez consulta médica, como é que estavam os exames dele. Eu achava de uma delicadeza isso, maravilhosa. Falei, olha que carinho, né? Essas coisas fazem a diferença na vida do padre. Quando você encontra paroquianos, paroquianas que têm esse amor, esse cuidado do padre, como se fosse um membro da sua família. Isso está carente na igreja, né? Não é todos os lugares que a gente encontra pessoa com essa sensibilidade, essa delicadeza. Isso faz um bem enorme para a vida dos padres, dele saber, olha, nessa paróquia tem gente que gosta de mim, que cuida de mim, que se preocupa com a minha saúde. Isso, tanto para a mente quanto para o corpo, faz uma diferença. E acho que é uma forma também da gente cuidar da nossa própria igreja, né? Porque acho que é muito ruim, acho que nenhum paroquiano, né, nenhum católico gostaria de, sei lá, um dia chegar na missa e saber que seu padre está internado, que seu padre precisou de algum tipo de afastamento né, por alguma questão. A gente até toma um susto, né? Acho que, não sei, acho que todo mundo deve já ter passado ou conhece alguém que passou. Padre fulano de tal precisou se afastar, o padre fulano de tal até deixou o sacerdócio, acho que por justamente não dar mais conta, né, de tudo isso sozinho. E a gente dá aquele incômodo, né? Não é bacana a gente ter esse tipo de informação. Então, a gente tá atento é uma forma da gente estar cuidando da nossa própria igreja, né, padre? Isso mesmo. E tem um número grande de padres que estão ou foram afastados por questões de saúde, né? Por falta desse cuidado. Por isso que é bom ter essa preocupação, que se a pessoa cuida, ela tem um padre saudável na paróquia, é bom para todo mundo, é bom para a comunidade, é bom para o próprio padre também, né? Então, esse cuidado nunca é demais. Eu penso que vale a pena, por isso que eu acredito que esse livro vai ajudar também os leigos, não só padres e bispos, mas também os leigos a entenderem. Eu queria muito que os leigos lessem esse livro, porque ele vai ajudar você a entender quais são os problemas que mais atingem, e eles estarem mais atentos a isso. Porque quando as pessoas olham para o título do livro, falam, é um livro só para o padre. Não é só para o padre, principalmente para os leigos, para que os leigos possam
conhecer a problemática, as maiores problemáticas que atingem os padres e cuidar do padre da sua paróquia, né? Tratá-lo assim com cuidado, com carinho, para preservar a saúde dele. Eu acho que isso é muito válido. E a comunidade paroquial, ela tem uma força muito grande para isso. Como ela tem uma força muito grande para prejudicar o padre, se ela quiser, ela tem também uma força muito grande para ajudar e fazer com que o padre se reerga se ele tiver com algumas debilidades, sentir quando o padre tem algumas debilidades, se preocupar com ele. E isso a gente só sente com quem a gente ama, com quem a gente tem carinho, como um pai, uma mãe tem pelo filho, pela filha. A comunidade deveria ter isso também com os seus padres. Com certeza. E o senhor falava da questão da alimentação. Eu ia perguntar justamente sobre isso para o senhor, né? Sobre a consciência, né, dos padres. O senhor até trouxe a experiência de falar, né, para um dos entrevistados sobre essa questão de, assim, se você não se cuidar, ninguém, né, vai poder fazer isso por você. Então, como que está essa consciência dos padres sobre essa questão? Já ampliando também para essa questão justamente da alimentação que o senhor traz no livro, como que isso está apresentado? Então, a questão da alimentação é um tema a ser discutido, deve ser pauta de reflexão, e não parece assim que você vai numa confraternização do clero e ali as comidas são de fato boas, só que você não tem aquele rigor de saber isso eu posso, isso eu não posso. Às vezes o padre não tem nem consciência disso, às vezes ele não sabe que ele tem diabetes e ele vai comer doce exageradamente, às vezes ele tem alguma debilidade, enfermidade, que ele não pode consumir determinado tipo de alimento e ele não sabe disso, ele acaba consumindo. E uma coisa que é muito presente, e aí entra também a questão psicológica, né? As compensações na comida. Eu encontrei muitos padres que as suas frustrações, os seus problemas compensam na comida. E aí come exageradamente e desenvolve, como eu disse, né? Apareceu um alto índice de padres obesos. E aí é uma questão mesmo de saúde pública, eu queria dizer, posso dizer, porque às vezes acaba comer bem não significa, comer bastante não significa comer bem. Você tem que ter essa organização. E a maioria não tem. Às vezes, mesmo nas casas paroquiais, assim, não tem acompanhamento de nutricionista. Por um lado, a gente encontra padres preocupados muito com o corpo, né? Padres jovens que vão à academia e tal. Mas eu percebi um dado interessante, que esses padres que vão à academia, muitos não estão preocupados muito com a questão da saúde, eles estão preocupados mais com a estética, e isso é uma coisa meio complicada, né? Porque não é só uma questão estética, você ter um corpo que você possa saudável, né? Você tem que ter mesmo preocupação com a saúde, e às vezes os padres que frequentam a academia, e tem vários, eles são preocupados muito em estarem fortinhos e tal, mas como a juventude da sociedade, os jovens, mas não estão muito preocupados se está tomando alguma coisa lá que o seu orientador na academia lá indica, que vai te fazer mal para a saúde, né? Porque tem muita coisa que são indicadas em academias aí que são nocivas para a saúde. E isso tem que ter uma preocupação nesse sentido, né? Então, acho que os dois tem que estar equilibrado, né? Fazer exercício, e eu percebi assim, poucos padres fazem exercício. Além desses mais jovens que vão à academia, padres acabam não tendo tempo de fazer caminhada, ou de ter em casa, até tem aparelhos em casa, mas não faz por questão de tempo, ou às vezes descuido mesmo, né? Acha, vou deixar para depois, tal, e vai deixando, e isso acaba também acarretando problema de saúde. Aí entra a questão de uma alimentação desordenada e uma falta de exercício, somando essas duas coisas, aparece um quadro assim, que não é muito legal. E assim como, né, qualquer pessoa física, vamos dizer assim, essa questão, acho que da alimentação, da saúde, do que de fato eu estou fazendo para cuidar da minha saúde, não somente da minha estética, é um reflexo social também, né, padre? Que acho que todos nós, como sociedade, estamos enfrentando. Sim, aquilo que acontece na sociedade, acontece dentro da igreja, e essa pesquisa mostrou isso com muita clareza, né? A igreja é uma micro-sociedade, então aquilo que acontece na macro-sociedade,
com todas as pessoas, ela reproduz de alguma forma dentro da igreja. Não é porque somos uma categoria que supostamente a gente é um pouquinho mais orientado que não acontece situações que acontecem na sociedade. Tudo que a gente encontra na sociedade, mesmo que em menor grau, a gente encontra dentro da igreja também, porque os padres são partes da sociedade, eles não estão numa bolha fora da sociedade. Então, muita problemática da sociedade, ela reproduz também dentro da igreja, né? Não deveria, às vezes, porque também a gente teria que, o padre tem que ser aquela pessoa que vai dar exemplo para a sociedade, mas acontece em muitas situações. Padre, e o senhor deixou claro, né, que acho que o maior desejo da obra é realmente contribuir para que a igreja olhe, né, para essa questão. Qual a perspectiva de mudança, né? Acho que desde a formação dos futuros sacerdotes, para aqueles que já estão exercendo a vocação? Eu penso que para a gente mudar um quadro desse que a pesquisa revelou, tem que ser um acompanhamento que vem lá desde quando o jovem se manifesta, o desejo de ser padre, de ser acompanhado, né, seja na paróquia de onde ele vem, depois no seminário. O acompanhamento no seminário é muito importante, porque aquilo que acontece no seminário, o acompanhamento, vai acompanhar a vida do padre depois. Então, esse tempo de formação dele no seminário, de 7 a 10 anos, tem que ter uma atenção muito especial para essas questões, né? Quase que de educação mesmo, para cuidar da saúde, o que também não é muito presente, né? Às vezes a preocupação está muito mais no aspecto da formação intelectual, mas o cuidado com a saúde às vezes não aparece muito. E às vezes candidatos ao sacerdócio que já apresentaram problemas de saúde vão para frente, são ordenados sem cuidar daquela situação, e depois que ele está numa paróquia, aquilo vai se acentuar de tal forma. Então é preciso, desde o começo da formação, ter esse cuidado, acompanhar os candidatos ao sacerdócio, para que eles possam também saber que cuidar da saúde é algo fundamental. Se você quer fazer um bom trabalho, ser um bom sacerdote, você precisa cuidar da saúde também. Não é luxo cuidar da saúde, é uma necessidade. Se nós queremos servir melhor, nós precisamos estar bem. Se nós não estamos bem mentalmente, fisicamente, como é que nós podemos servir melhor a comunidade? Então, tem que vir em primeiro lugar essa preocupação. E essa preocupação tem que ser em várias instâncias, né? Do próprio candidato, das pessoas que o cercam e dos seus superiores. E queria que a gente apresentasse, padre, eu sei que o livro ele é muito rico, né? Como a gente falou no início, é uma pesquisa longa e bastante densa. Queria que o senhor apresentasse outros dados, né, que a gente não citou até agora, mas que são importantes até para que as dioceses e os bispos consigam entender melhor a riqueza dessa obra e toda a igreja, né, já pensando, né, que não é um livro para bispo, não é um livro para padre, mas é um livro para toda a igreja. Eu trato no livro de diversas questões e alguns temas muito delicados, né? Trato de distúrbios de padres que a gente encontra no clero, e além da temática polêmica do suicídio, que é muito discutível, deveria ser muito discutida também, eu trato da questão do distúrbio pedófilo, que é um tema muito delicado, ele não é tratado como deveria, e ele é comprovado já um distúrbio que precisa ter esse cuidado. As medidas que são tomadas nas últimas décadas, desde que o Papa Francisco assumiu, e agora com o Papa Leão também, são medidas legais. Mas não basta medidas legais de proteção, né? Elas são importantes, mas as medidas de saúde precisam ser tomadas, né? Percebeu que um padre tem um distúrbio dessa natureza, ele tem que ser tratado, ele tem que ser acompanhado, ele precisa da atenção dos seus superiores. Aqui nesse caso tem que ser os superiores deles mesmo, né? Dos padres. Então eu trato dessa temática, que é uma temática muito delicada, que a sociedade não entende muito essa questão, mas ela é comprovadamente uma questão de saúde também, né? De um tipo de distúrbio e muito nocivo na vida da igreja. Então esse é um dos assuntos que eu trato no tema. Alguns relatos aparecem confidenciais aí também,
dentro do livro. Enfim, é um livro que traz muitos temas, né? Eu fiz um apanhado geral, assim, eu costumo dizer, eu fiz um raio-x da saúde física e mental do padre, e que engloba praticamente todas as questões, né? E isso ficou muito... Tanto que é um livro de quase 400 páginas, né? Ele foi bastante amplo. Então, questões como essa também são tratadas aí no livro, e é bom que as pessoas entendam também sobre temáticas como essa, que são pouco discutidas, né? A mídia traz assim de uma forma muito vulgar essas questões, mas não é tratado com a seriedade que deveria, né? E isso precisa ser abordado. A gente acaba sabendo só já com... Acho que dá... Fugiu a palavra. Mas assim, a gente acaba sabendo só do resultado, isso, né? Mas assim, escândalos, dos escândalos. Isso. Mas a raiz do problema, Isso. a gente não para para pensar, né? Justamente. Isso mesmo. Quando o escândalo ele se torna público na mídia, já tem um rastro de destruição atrás muito grande, né? E que vem de muito longe, não é uma coisa que saiu do dia para a noite, é uma soma de fatores, né, de descuidos em todos os sentidos. É por isso que é preocupante essa questão, e que tem que ser percebida já desde o começo também, e essas coisas são perceptíveis, né? Às vezes acabam deixando, transfere o padre de um lado para o outro, não percebe que o padre tem um problema ali, que é um problema sério, que tem que ser cuidado, tratado, e tomam medidas paliativas com relação a isso. Então são temas aí a ser tratados também, que precisa levantar essas questões para o cuidado, para o bem da igreja mesmo, né? Para a gente ter uma igreja saudável, nós precisamos ter padres e bispos saudáveis. Sim. Padre, ainda sobre essa questão do distúrbio, né, pedófilos, que é um tema que realmente a gente precisa enfatizar. Em linhas gerais, assim, a partir da pesquisa, o que a gente pode definir, né, como esse distúrbio, até para a gente já ir pontuando quem nos acompanha do que vai encontrar no livro, o que é realmente essa causa, até para quando a gente se deparar com uma notícia dessa, a gente espera nunca se deparar, mas se acontecer, a gente entender, como o senhor falou, que já é ali o ponto mais alto dessa história. Então, tem distúrbios que eles são incuráveis, né? A gente fala tratamento, é uma forma de dizer apenas, né? Mas tem certos distúrbios que não têm cura, né? Tem que ter cuidados, né? Medidas que têm que ser tomadas. São vários distúrbios que não têm cura, que precisa ter o acompanhamento. Por isso, nessas e outras situações, é preciso que os responsáveis pelo padre estejam atentos e percebam, olha, como nós podemos essa pessoa tratá-la de um modo humanizado, mas ao mesmo tempo de um modo em que a sua debilidade, as suas enfermidades não atinjam as outras pessoas. Tem um sinal que a gente pode identificar, cara? Sim, tem muitos sinais. Quando você está próximo das pessoas, e se aquela pessoa, de fato, ela é observada, se percebe muito, sobretudo nesses casos, né? Percebe-se claramente o próprio relacionamento da pessoa, com quem ela gosta de estar próxima, né? Então, percebeu esses sinais, tem que ser contidos, né? E isso exige um olhar atento. E quando não há um olhar atento, você só vai perceber quando aconteceu alguma coisa. Mas dá para ser percebido antes, né? Eu conheço casos de padres... Inclusive, aí no livro eu cito um exemplo de um padre que eu acompanhei, que estava preso, e ele estava só preso, mas ele não estava sendo acompanhado nem tratado. Ele foi desligado da ordem religiosa que ele fazia parte, e depois que ele venceu o tempo, ele ficou muitos anos preso. No primeiro mês que ele estava fora, ele se tornou reincidente, porque ele não foi, e voltou de novo para a penitenciária, porque ele não foi tratado, ele não foi acompanhado, e lá só tiraram ele de circulação, né? E esses casos precisam ser acompanhados. E outros distúrbios também do âmbito da psiquiatria, né? Padres que cometem suicídio, por exemplo, eu conheci um que cometeu suicídio, que vinha dando sinais há mais de 2 décadas que ele não tinha, mas os superiores dele não percebiam, dava funções para ele de responsabilidade,
Ele quase chegou a ser provincial da congregação dele. E era uma pessoa que tinha distúrbios muito evidentes, né? Até que chegou ao extremo de cometer suicídio. E às vezes não se percebe, porque certo tipo de enfermidades psíquicas, a pessoa tem um bom discurso, uma boa retórica, e isso não quer dizer que a pessoa não tenha problema, né? Esse padre mesmo que cometeu suicídio que eu conhecia, as pessoas que o viam falando achavam ele maravilhoso, um padre ultra equilibrado, mas quem convivia com ele sabia que ele tinha desequilíbrios e que precisava ser tratado. Inclusive ele fez tratamento, mas chegou a um ponto que não teve mais jeito. Mas assim, houve um certo descuido também da parte dos próprios irmãos e perceber, olha, essa pessoa ela tem que estar mais acompanhada, ter mais presença, não pode dar funções de responsabilidade. Tanto que quando ele cometeu o suicídio, ele era pároco. Como você vai dar a paróquia na mão de uma pessoa que está assim, com a mente totalmente esfacelada já de problemas? Às vezes a gente pensa, é um descuido de quem deveria cuidar, né? Das pessoas. Então essas coisas ocorrem muito, porque é difícil de certas situações, se você não estiver atento, você não percebe certos deslizes, certas falhas, certas enfermidades, isso tanto psíquica quanto física, né? Sim. Padre, eu queria que a gente está, né, acho que focando nesses pilares, né, da saúde física e emocional, sobretudo a questão da depressão, né, de problemas emocionais. O senhor, né, agora mais recentemente trouxe a questão do distúrbio pedófilo. Eu perguntei dos sinais. Concretamente, como assim, a gente pode definir 2 sinais para cada situação, por exemplo, para que a gente acenda essa alerta? Claro. Por exemplo, no caso da pedofilia, né, o padre que tem essa enfermidade, esse distúrbio, ele gosta muito de trabalhar com criança. Com coroinhas, ficar muito próximo de criança, busca situações que possa estar próximo de crianças, né? E isso não quer dizer que os padres que cuidam de coroinhas façam isso. Precisamos olhar com cuidado. Claro, olhar com cuidado, exatamente. Mas quando você está próximo e acompanha e vê, dá para discernir. Pelo comportamento também da pessoa, essas coisas percebe-se, né? E outros distúrbios também, quando você está próximo. Por isso que eu digo que o cuidado, a proximidade, não é só você ter um olhar de longe, distanciado. É na convivência do dia a dia que você vai percebendo, né? Dentro de casa, por exemplo, na família, quando os filhos são próximos, os pais percebem os distúrbios que os filhos têm com muita facilidade, porque conhecem a relação muito próxima. Como existe uma relação distanciada entre os padres, e esse é um grande problema, às vezes essas enfermidades não são percebidas, porque as relações de distanciamento você encontra às vezes formalmente, numa reunião, numa confraternização, mas no dia a dia você não está junto, e é no dia a dia que você percebe as situações, basta um olhar atento, né? Como eu trabalhei na formação, eu percebia muito isso, entrava um candidato e é papel do formador, do reitor de um seminário, acompanhar, e você percebe, quando você acompanha de perto, né, quais são as debilidades daquela pessoa e ajudar a superá-la, a tratá-la. Essa é a missão de quem acompanha no seminário, os seminaristas, né? Mas depois de padre, por isso que eu enfatizo a questão da fraternidade, não só no sentido de você se encontrar de vez em quando, mas de você se preocupar mesmo com o outro, de saber o que a outra pessoa passa, né? Quais são suas dores, suas alegrias. Essas coisas são muito importantes, e é no dia a dia, na convivência, que a gente sente, percebe esses sinais, né? Com certeza. Que variam muito também de pessoa para pessoa. Claro, acho que o conhecer é a chave, né, para a gente ajudar, principalmente, né, o nosso clero. Padre, queria que o senhor deixasse uma última mensagem, né, para toda a igreja, realmente, assim, de como que a gente pode fazer desse livro um instrumento de mudança mesmo, de transformação para a saúde do nosso clero. Claro. A primeira coisa que eu recomendo aí para toda a comunidade, seja para os bispos, para os padres e para a comunidade leiga,
conheça esse livro. O livro vai trazer muita orientação para você conhecer os seus padres. Sim. Então, a partir do momento que as pessoas lerem esse livro, e eu quero fazer o possível que mais pessoas conheçam, porque foi uma pesquisa que não foi feita aleatoriamente, ela foi com a finalidade de poder ajudar, né? Não é algo panfletário, é uma coisa para ajudar o clero. E a gente começa conhecendo, né? Quando você lê e conhece, olha, eu não imaginava estas situações, eu vou começar a observar mais o padre da minha paróquia, não no sentido de cobrança, mas de estar do lado dele, de poder ajudá-lo. E mesma coisa também com os bispos, né? Que os bispos não são super-homens, às vezes a culpa recai toda sobre ele por causa do tamanho da responsabilidade que ele tem com a diocese, com o clero, mas os bispos também precisam de atenção, de carinho, de cuidado das pessoas. Por isso, as pessoas devem estar próximas do seu bispo, devem estar próximas dos seus padres, dos seus diáconos, dos seus seminaristas, para que nós tenhamos uma igreja saudável. Então, por isso eu recomendo que as pessoas conheçam esse material, leiam, divulguem, possam indicar para os seus padres. Então, se você é leigo, adquira o livro e você dê de presente para os padres, seja no dia do padre, no aniversário dele, numa ocasião especial. Esse livro não tem prazo de validade, ele pode ser em qualquer ocasião do ano, ele pode ser dado de presente, sobretudo se o padre ainda não tem. E você leia o livro, que é muito importante para você conhecer o clero e as pessoas. Perfeito. Padre, muito obrigada mais uma vez pela presença, o senhor já é um grande parceiro nosso aqui do Pauluscast. Sobretudo, muito obrigada por esse instrumento que o senhor coloca e presenteia a igreja, acho que é de uma contribuição realmente, assim, concreta e clara, né, de como que qual caminho a gente tem que tomar, de entender como que está a saúde do nosso clero e a partir disso propor mudanças a partir de nós mesmos, né? Então, muito obrigada por esse presente realmente que o senhor nos apresenta. E eu que agradeço também a oportunidade de vir falar sobre esse livro, agradeço a Paulus por ter aprovado e publicado essa obra, porque é uma contribuição que a Paulus está dando para a igreja a partir do momento que investe em publicações dessa natureza, que tem um valor grande para a saúde do nosso clero. Então, agradeço essa oportunidade de divulgar esse material, da publicação dele e que espero que ele traga uma contribuição para a nossa igreja de fato. Com certeza, já é certeza que trará. E esse livro, né, Cura-te a ti mesmo, e todos os livros do Padre José Carlos estão disponíveis na nossa loja virtual, na nossa rede de livrarias pelo Brasil. Você consegue acessar facilmente, né, loja.paulos.com.br. Conheça também uma das nossas filiais, todas as regiões, estamos em todas as regiões. Não deixe também de nos acompanhar pelas redes sociais, a gente sempre traz aprofundamento sobre as nossas obras, então são temas e é uma oportunidade de você ir conhecendo os nossos títulos também nas redes sociais, no nosso Instagram pelo @editora-paulus. Você que acompanha os episódios do Pauluscast, mas ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ative as notificações. Tem sempre um episódio novo para você poder acompanhar e conhecer mais sobre o nosso catálogo e sobre temas tão importantes como esse, né, que é a saúde do clero para a nossa vida social e para a nossa vida também de igreja. Muito obrigada pela sua companhia mais uma vez e até a próxima.